Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Estamos aqui em mais um programa sobre esse tema, a caminho do mundo de regeneração. Hoje deveremos ter o último programa sobre esse tema e, conforme eu disse anteriormente, depois nós prosseguiremos com outros temas. E eu sugiro, quem desejar, aí nos comentários, coloque algum tema que acha que seria importante e vamos avaliar, tá bem? Hoje, então, vamos encerrar esse assunto, que é um assunto muito vasto. Já demos várias informações baseados na Gênese e na última obra psicografada pelo Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Nós precisamos, nesses tempos, como resultado de tudo que nós aprendemos da doutrina espírita, os últimos alertas da espiritualidade sobre os tempos que estamos vivendo e dessa própria obra do Divaldo, precisamos ter em mente o seguinte: precisamos resgatar Jesus na sua verdadeira dimensão. Precisamos resgatar o seu Evangelho. O Evangelho de Jesus, na verdade, são leis universais, leis de Deus, válidas para todos os mundos habitados. Não é algo apenas para o planeta Terra, não é algo apenas para os cristãos. É isso que precisa ser entendido. E por este motivo, dia chegará na Terra em que esse Evangelho, essa mensagem transformadora, será pregada em sua plenitude. Nesses dias, a Terra estará entrando na regeneração. Então, Jesus, ele é o governador espiritual do planeta Terra. E quando ele encarnou, sem necessidade mais de encarnar, por se tratar de um espírito que já atingiu a perfeição, que coordena as coisas desse mundo, ele veio então nos mostrar o caminho para chegar até ele. Jesus nos introduziu de forma mais intensa na vida espiritual, nas ideias de uma vida que vai além da matéria, uma vida que vai além da cruz. Esse é o simbolismo de Jesus se apresentando depois da cruz, como quem diz assim: olha eu aqui, a morte não existe. E ele, numa das mensagens dele, do Sermão da Montanha, ele diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito: estou indo para vos preparar um lugar. Bom, se ele vai preparar um lugar para nós, para todos, é porque ao desencarnar, nós vamos viver em algum lugar. Não vamos ficar dormindo para acordar no dia do juízo final. E a doutrina espírita é muito clara com relação a isso. A mediunidade faz toda a diferença, o estudo da mediunidade. Nós temos um acesso hoje em dia, graças ao trabalho que foi iniciado com Kardec, um acesso à vida espiritual. Então, todas as obras de cunho espiritual, Chico Xavier contribuiu muito para isso, Divaldo Franco também, nos dão uma visão muito clara do que seja essa vida espiritual. Uma vida real, concreta, de seres vivendo como nós vivemos aqui na Terra, em algumas esferas mais próximas de nós, relembrando aquilo que nós já dissemos anteriormente. Não é o mundo físico, esse aqui, que é parecido com o mundo espiritual, não. Né? O mundo espiritual, ou melhor, não é o mundo espiritual que é parecido com o mundo físico, é isso que eu queria dizer. Não é o mundo espiritual que não é parecido com o mundo físico, não. É o mundo físico que se parece com o mundo espiritual. Aqui é uma cópia mal feita do lado de lá. Pelo menos das primeiras esferas espirituais mais próximas de nós. Então, o que nós relatamos sobre a vida espiritual é realidade. E eu tenho destacado muito isso, de que a matéria existe em várias dimensões, que essa matéria do mundo espiritual é outra matéria. No Evangelho, nós temos no prefácio do Evangelho uma mensagem do Espírito de Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
que é muito importante e que diz respeito a essa intervenção na Terra. E Kardec deixou uma nota dizendo que essa instrução acima, nessa mensagem, foi obtida por via mediúnica e que resume o verdadeiro caráter do Espiritismo. E, ao mesmo tempo, é o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso foi colocado como prefácio. Então, esse prefácio ele é maravilhoso, ele é de uma profundidade e mostra bem essa intervenção espiritual, que começou lá um pouco antes de Kardec, na Revolução Francesa ainda, tem se estendido ao longo dessas últimas décadas, desses últimos séculos, e se intensifica enormemente agora, na segunda década, terceira década desse século XXI, terceiro milênio. Diz assim a mensagem: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército, que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Em verdade vos digo, é chegado o tempo que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As vozes dos espíritos superiores ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos associam-se a elas. Homens, sejam bem-vindos ao divino concerto. Toquem a lira com suas mãos. Unam suas vozes num hino sagrado e que esse hino seja escutado de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos sempre junto a vocês. Amem-se também uns aos outros e digam do fundo de seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e poderão entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade, quem deixa esta mensagem. E aí, nesse processo de transição da Terra para mundo de regeneração, o Espiritismo tem uma enorme importância, que será reconhecida de forma mais intensa, porque o Espiritismo existe por vontade de Jesus. É o Consolador que ele prometeu enviar para dissipar essas trevas, abrindo o véu a respeito da vida espiritual. Então, tudo isso que vocês estudam, refletem, são informações que são e serão cada vez mais úteis na humanidade regenerada dessa nova era. Então, o Evangelho ele será divulgado entre todos os povos. Para isso, é preciso que muita coisa aconteça. A visão sobre a vida, a visão sobre as religiões e, sobretudo, que nós tenhamos aqui muitos espíritos espiritualizados e que a própria ciência confirme a vida espiritual. Esse vai ser um grande ponto de mutação. Quando a ciência desvendar a vida espiritual, muita coisa vai mudar. Quando nós tivermos contato com outras civilizações de outros mundos, muita coisa vai mudar. Então serão abalos sucessivos na humanidade, abalos em suas crenças. As entranhas dos homens vão tremer e ele vai ter que se desfazer de crenças antiquadas. Entender que existe uma lei que é de amor e que Deus é o Deus de todos, que Jesus é o governador espiritual desse planeta e que ele traz a mensagem completa, pura, a respeito da lei de amor e daquilo que precisamos para atingir o que ele chamou de reino dos céus. Então, quando Jesus diz que há muitas moradas, os Espíritos então explicam, e eu estou fazendo uma revisão novamente sobre esse assunto, visto que muitas pessoas não conhecem bem isso, não estudaram, e outras até estudaram, mas esquecem. Então, os Espíritos vêm dizer que no universo existem mundos
habitados, praticamente todos os mundos são habitados, e eles são classificados conforme o nível de adiantamento dos espíritos, como se fossem várias escolas, onde alunos até um certo grau ficam naquela escola. Então temos os mundos primitivos, de provas e expiação, de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes. Os mundos primitivos, a Terra já viveu, aqueles homens das cavernas, que depois de um tempo se organizam em sociedade, a espiritualidade envia sempre espíritos superiores para direcionar aquelas civilizações, e esses espíritos então passam a ter mais responsabilidades, e o mundo passa para outra fase de provas. Espíritos são colocados em prova e alguns em expiação, sofrem para aprender. E esses espíritos vão reencarnando durante séculos, e chega um ponto que está previsto em que aqueles que não fizeram progresso são separados. Acontece então aquilo que Jesus chamou da separação do joio do trigo. Aqueles que fizeram progresso, os mansos e pacíficos, herdam a terra e continuam nesse mundo que vai ser muito diferente do que nós conhecemos hoje. Os exilados vão para um mundo inferior, parecido com aquele em que nós já vivemos no passado. Isso está acontecendo agora. Nós temos os novos exilados. Agora os exilados da terra, os novos Adãos e Evas. E esse mundo de regeneração, então, ele vai continuar. E nós estamos numa transição, um degradê, em que elementos dos dois mundos se confundem. O de prova e expiação, ainda muito firme, muito visível para nós, e o mundo de regeneração que começa a surgir no meio das brumas. São as pessoas que já se regeneraram, que se preocupam com a natureza, com o bem-estar da humanidade, que não pensam apenas em si, que já estão se desligando muito do sentimento de posse, de apego. E nós estamos nesse processo, numa verdadeira batalha interior, porque nós já nos cobramos com relação às nossas ações, porque os nossos pensamentos são refletidos nas nossas ações. Quantos mundos primitivos existem? Uma infinidade. Quantos de prova e expiação? Uma infinidade. E assim para todos eles. Então a Terra está, neste momento, na sua fase de provas de expiação, passando para a regeneração. No passado, outros mundos já passaram por esse processo. E muitos mundos, inclusive próximos a nós, onde não existe vida física do jeito da nossa aqui, eles têm a vida e na outra dimensão, nessa outra matéria, que nós chamamos de mundo espiritual. Mas nós temos também os ultrafísicos, vamos chamar assim, os espíritos que reencarnam, mas não mais nessa matéria nossa, numa outra matéria. Vamos deixar esse assunto um pouquinho de lado. Então, esse momento é um momento grave para o planeta. Agora, o seguinte, como a humanidade tem resistido muito a se modificar pelo amor, precisa, às vezes, de lições mais duras. É o que está acontecendo com a Terra. Se não é pelo amor, a transformação vem pela dor. Então, Jesus previu que isso ia acontecer. Ele sempre falou, deixou várias passagens que a gente lê e entende que são coisas duras, né? Na Gênesis se fala nessa transição dos fins dos tempos, de pestes, terremotos, coisas desse tipo. Então não se surpreendam se outros eventos acontecerem, tudo é para o bem da humanidade, existem espíritos que precisam sofrer certos abalos e outros que encarnaram porque concordaram encarnar nessa época. Somos muitos de nós que estamos no espiritismo, que já erramos muito no passado e que assumimos um compromisso com Jesus, de sermos fiéis a Jesus, de sermos os trabalhadores da última hora. E isso tem que sair do papel, gente. Os trabalhadores da última hora é a hora, nesse tempo de dor, de arregaçar as mangas, ajudar aqueles que sofrem, mesmo que nós tenhamos as nossas dores. Quantos espíritas eu conheço que falam que estão em processo depressivo?
muitos não deixam de trabalhar. E o trabalho é o melhor antídoto contra a depressão. Daqui a pouco, as casas espíritas, inclusive o MAP, deverão estar abrindo. Não há nenhum prazo, uma data certa, mas certamente vão abrir. As vacinas estão avançando, as pessoas idosas já praticamente nessa época onde esse programa está sendo gravado, a maior parte dela já está vacinada. A gente acredita que daqui a um tempo as casas vão voltar. E daí? Qual vai ser a nossa atitude? As coisas serão diferentes. Teremos que ter certos cuidados, ainda máscara, mesmo vacinados. Nada impede que outras mutações venham. O mundo vai ser um mundo um pouco diferente em vários aspectos. Eu acredito que nós vamos ter um fluxo muito grande de gente procurando as casas, todas as casas, porque ficaram muito tempo reclusas. Isso tem gerado problemas. Os espíritos falam sobre isso, do que vem depois, né, na consequência dessa pandemia. E os trabalhadores da última hora precisam estar preparados, precisam estar disponíveis, precisam de uma cota de sacrifício. Nós estamos dispostos a isso, uma cota de sacrifício em favor dos nossos irmãos, sabendo que existe uma batalha espiritual, que os trabalhadores do Cristo estão sendo atacados, os próprios espíritas. Estão dispostos a encarar isso, assumir o ônus de repente, se mostrando mais disponível ao trabalho, também estar mais suscetível a ataques espirituais? E a prece, e a confiança em Jesus, e a confiança nos espíritos superiores é o nosso escudo. Vigiai e orai. Então são tempos desafiadores para todos nós que nos dizemos cristãos. Precisamos trabalhar como cristãos, não só estudando, que é fundamental, muito importante, entender o Evangelho, entender as coisas espirituais, mas, sobretudo, servindo como exemplo. Isso começa dentro do lar, dentro de casa, na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como nós tratamos nossos semelhantes. Quando alguém fica doente, quando alguém está numa situação ruim, o quanto você se disponibiliza para essa pessoa, o quanto você insiste em querer essa pessoa bem, o quanto você se dedica a essa pessoa, ao mesmo tempo em que você se dedica a você, para corrigir as suas imperfeições diariamente. Então, nós estamos em plena vigência dos trabalhos mais intensos da espiritualidade, na separação desses grupos espirituais mais violentos, mais agressivos. Nós comentamos sobre o trabalho para retirar a cidade da justiça e os justiceiros, muitos levados para outra dimensão, para um outro planeta, e outros que foram resgatados com algum arrependimento ainda vão reencarnar, estão reencarnando já. E os trabalhadores da última hora? É importante que a gente reveja um pouquinho, antes de eu voltar no assunto para encerrar. Jesus disse assim: se vós me amais, guardais meus mandamentos, e pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, um outro, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que este mundo não pode receber, pois não o vê. Mas vós o conhecereis, pois ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, cujo título é o Cristo Consolador,
E essa mensagem se repete aqui na Gênesis. Reparem que Jesus diz que o Pai vai enviar um outro Consolador para ensinar todas as coisas que ele não pôde ensinar e para relembrar o que ele havia dito, seu Evangelho. Esse Espírito de verdade, ele é um Espírito enviado por Jesus em inteira sintonia com Jesus. Esse Espírito está em perfeita sintonia com Jesus e traduz o pensamento de Jesus. Então, Jesus fala através dele, talvez por questões vibratórias, algo assim, né? Mas fica claro que é um outro Espírito, porque muitos espíritas falam que o Espírito de verdade é Jesus, justamente por ele falar, como se fosse o próprio Jesus aqui. Mas veja bem o que Kardec vai dizer aqui. Ao dizer Jesus, orarei a meu Pai, ele vos enviará um outro Consolador, isto indica claramente que não se trata dele mesmo Jesus. Ou seja, quando Jesus fala que vai enviar outro Consolador, Jesus não está dizendo que é ele mesmo que vem, não. Senão teria dito, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Então, nessa passagem, por favor, espíritas, o Espírito de verdade é um outro Espírito. Mas a gente aprende no Livro dos Médiuns, na identidade dos espíritos, que os espíritos falam por outros, como se fosse um médium mesmo. Então, quando o Espírito de verdade fala, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, é Jesus falando através dele. Então, é sim a mensagem de Jesus, falada pelo Espírito de verdade, que traduz o pensamento de Jesus, entendeu? E esse Espírito de verdade, então, ele vai coordenar todo o trabalho da vinda dessa informação do alto. Ele preside essa vinda do Consolador que Jesus tinha prometido. E Jesus vai presidir a transição planetária. Esse Espírito de verdade faz parte desse grupo, dessa equipe de Jesus, com uma missão específica, trazer o Consolador, que vai se traduzir aqui na forma de uma doutrina, de um grupo de ensinamentos, que vão ficar eternamente conosco. Tá bem? Então, isso é muito importante. E nós sabemos que no Brasil estão reencarnando, já encarnaram, estão reencarnando espíritos que cometeram erros no passado e que se comprometeram a consolidar esse trabalho de Jesus, do Consolador. Então, todos vocês, todos nós que estamos no Espiritismo, nós temos um papel muito importante nessa transição planetária. Não fiquem de braços cruzados. Estudem, mas procurem o trabalho. Procurem dentro da casa de vocês, da família, no ciclo de amizade, estar sempre dispostos a atender, a ajudar, a ouvir alguém. Mas preparem-se para isso, porque é muita responsabilidade você atender uma pessoa que está em depressão, uma pessoa falando em suicídio. Nesses tempos, muitas pessoas serão induzidas ao suicídio. Eu queria abordar esse assunto agora, que é um problema grave, sério, e nós temos visto isso muito perto de nós, em todas as casas espíritas. Voltando à obra do Divaldo, que é uma das referências que nós temos para esse estudo, no Rumo do Mundo de Regeneração, acontece uma reunião mediúnica, onde o professor Eurípides está presente. E vem um espírito, uma entidade, que vem fazer uma série de ameaças. É um espírito que tem uma certa hierarquia naquele grupo lá das trevas. Olha o que ele vai dizer na reunião mediúnica, incorporado no médium. Se pensam que não estamos cientes do que está passando, encontram-se terrivelmente enganados, descarregou com arrogância. As operações que estão em curso para a transferência de nossa comunidade justiceira para outra região compatível com os nossos propósitos chamam-nos a atenção e começamos a reagir, de maneira que corresponde aos seus intentos. Vemos a movimentação de especialistas e trabalhadores desconhecidos num tremendo afã de expulsar-nos da nossa região com as edificações
que logramos realizar através dos tempos. Ele está dizendo aqui, olha, espíritos de Jesus, nós sabemos o que vocês querem. Vocês querem nos expulsar junto com as edificações que nós plasmamos. Olha que ele tem conhecimento disso, hein? E ele vai completar. Não será tão fácil como lhes pode parecer neste momento. Não se destrói ou se transfere uma grande área habitável sem grande prejuízo para o investimento. E a nossa obra tem seus alicerces fixados nas rochas dos tempos, próprias para atender os objetivos para os quais a edificamos. Você vê pelo linguajar que é até um espírito que tem um certo conhecimento na maneira dele falar. No entanto, o que me interessa neste momento é a conduta desse decadente cristão. Aí ele está falando do médium, que ele quer destruir esse médium, que está sendo consumido pelo desgaste orgânico e nossas contínuas manifestações. E olha o que ele vai falar agora do médium. Levá-lo-emos ao suicídio, como etapa inicial do programa que reservamos consolidar a partir de agora. Os bons tempos da ignorância e das religiões castradoras, responsáveis pelos desvarios de grande parte da civilização, cedem lugar agora ao tudo é válido, entre aspas, ao tudo é válido, ao prazer alucinante e à depravação sem medida, sem controle. E agora, o crucificado, ele está se referindo a Jesus, é óbvio, o crucificado será novamente avaliado e punido pela audácia de apresentar-se como o salvador da humanidade. E aqui ele está sendo muito arrogante, né? Jesus vai ser novamente avaliado e punido, hein? E vai usar uma palavra muito dura agora. Este santarrão, por exemplo, que se refugiou desde há muito neste antro de purificação, ele está falando do médium, tem muito a expungir ainda antes de conquistar o fanal que é o reino de Deus nas misérias humanas. Demonstraremos que a capa de santo que veste é disfarce. Ele está dizendo, eu vou provar que esse médium aí, que parece um santarrão, na verdade não é nada disso. E as orientações sagradas que segue não passam de utopia e engodo, já que é tão miserável como qualquer um de nós, que o conhecemos na face oculta pela hipocrisia. Quer dizer, ele conhece esse médium do passado e está julgando como sendo o mesmo ser, e ele não perdoa, ele não admite que ele tenha evoluído, não admite que esse médium tenha avançado. E esse é o drama de muitos médiuns, que às vezes o espírito se manifesta, um inimigo do passado, e vê o médium dessa forma. Aliás, em breve nós vamos iniciar um outro estudo, a parte desses aqui, que é da obra Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos falar muito sobre esse assunto. E aí entra o benfeitor, né, que vai falar as verdades que esse espírito precisa ouvir. E que ele, na verdade, está resistindo a algo que não compete a ele, que existe uma força maior. E vai falar das bravatas dele, vai falar do mal que ele fez, do julgamento que ele faz daquele médium, e que ele não tem alternativa. Ele será exilado, sim, como toda aquela região que o próprio Espírito reconhece que vai ser transladada. Mas ele é tão arrogante, tão endurecido, que ele não aceita isso. Ele se sente em condições de confrontar os trabalhadores do Cristo, e ele se acha na condição de que pode vencer essa batalha. Então ele está há tanto tempo nessa condição trevosa, comandando grupos, que ele se acha o próprio justiceiro. Por isso que é a cidade da justiça, né? Então existem muitos grupos como esse, reacionários, com revolta contra as doutrinas religiosas, especialmente as cristãs. E esses grupos, então, são os que estão reagindo com mais violência. É aquele bispo que sofreu uma injustiça qualquer e culpou Jesus, e virou um inimigo ferrenho de Jesus. Até que aparece Maria de Nazaré, lembram de um dos estudos passados? E Maria conversa, abraça esse espírito e traz a mãe dele, provavelmente da última encarnação. E aí não tem jeito.
Aí, quando vem a mãe, ela tem um poder, uma capacidade de amor que se sobrepõe a essas vibrações negativas desses espíritos. E ele foi resgatado, então, esse anterior. Vamos falar mais um pouquinho sobre aquela transferência daquela cidade das trevas, a cidade da justiça. Tem algumas informações aqui que envolvem o espiritismo também. Então, tudo que eu estou falando no dia de hoje, para encerrar esse assunto, é sobre a importância que o espiritismo tem, a importância que cada um de vocês que trabalhem numa casa espírita tem. Todos vocês que não trabalham, mas que estão pensando em trabalhar, eu digo uma coisa: procurem uma casa, trabalhem, seja o que for, sentar para fazer prece, servir copinho de água fluidificada, cuidar das crianças na evangelização, ajudar a fazer sopa, distribuir quentinha na rua, ajudar no passe, fazer um curso de passe, participar de um estudo, qualquer atividade na casa espírita, mas façam isso e trabalhem e procurem fazer o melhor na sua vida pessoal com os entes queridos, com os amigos. Exercite esse amor, exercite as virtudes que todos nós precisamos desenvolver. Não fiquem de braços cruzados, não fiquem na ociosidade. Esses tempos são tempos de grandes mudanças. As mais importantes são aquelas que se dão dentro de nós. Mudem. Reforma íntima. O Evangelho é um convite constante à mudança, a implantar dentro de você esse reino de Deus, a autoiluminação, como ensinou também Buda. Então, fazei brilhar a vossa luz. Não esperem desencarnar pensando que do lado de lá vocês vão fazer certas coisas. Nós somos espíritos sempre encarnados ou desencarnados. E nesse momento de transição, esta reencarnação é como se fosse um bilhete premiado. Aproveitem a oportunidade. Não faltam alertas da espiritualidade sobre isso. Se liguem a Jesus, resgatem os ensinamentos de Jesus, falem de Jesus de forma tranquila, inteligente, mas falem de Jesus com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. Procurem colocar as máximas, as parábolas. Não deixem seus filhos, netos, sobrinhos, não deixem as crianças sem contato com o Evangelho. Por favor, não façam isso. É obrigação, como é obrigação de todos nós que nos dizemos cristãos ou espíritas, nos transformarmos pelo amor. Então, nesse finalzinho dessa obra do Divaldo, ele vai falar sobre essa grande área, essa cidade da justiça, conforme eu disse antes, sendo retirada. As operações de transferência da área expurgatória para outra dimensão já tiveram início, né? E ele vai falar que pode haver máquina, equipamentos, o processo tecnológico que eles estão usando, né? Concomitantemente, os processos de reencarnação nos departamentos de seleção das comunidades produziam renascimentos em massa. Quer dizer, têm renascido e ainda estão renascendo em massa esses espíritos retirados desses umbrais. Dá para entender o porquê da confusão na Terra ainda? Quando os incidentes do mal teriam a sua oportunidade de libertar-se das pesadas mazelas íntimas e se adaptarem aos novos padrões de honra que já vigiam no planeta graças à evolução natural e ao cristianismo restaurado, nas bênçãos incomparáveis do Espiritismo. Atenção agora. Por efeito, a doutrina dos espíritos é vista pelas entidades abomináveis como inimiga a ser combatida, com todas as armas,
de fora da grei para dentro, e principalmente dentro das fileiras, onde as torpezas morais de cada um, que ainda não se evangelizou, são estimuladas ao dissídio, ao separatismo, à desunião, às ofensas recíprocas. E a gente tem visto em diversas casas espíritas brigas internas, divergências, brigas por posição. É incrível um espírita ter esse tipo de sentimento, mas existe. Vaidades, né? Então, isso é sinal de também de duas coisas: de inferioridade do espírito, né? Que ainda não progrediu, não entendeu o que está fazendo ali, e também que ele está com as antenas ligadas, abrindo sintonia para espíritos que querem usar certas pessoas dentro de uma instituição para destruir o trabalho da instituição. Então, geram discórdia. Pegam um assunto menos importante e alçam aquele assunto a uma condição muito importante e criam, dentro do grupo, trabalhos paralelos ou discórdias que vão levar aquele grupo a sofrer um abalo, se dissolver às vezes, pessoas deixarem a casa. Isso tem acontecido muito nos trabalhos de evangelização, dentro de tratamentos, dentro de diversas atividades. Aí vem aquela história: não, mas eu estou há tantos anos na casa, aquela fulana está dando passe, ainda não estou. Algum motivo deve ter, pode ser até um erro da pessoa que define, mas não levar isso para uma briga, ou fofoca, né? A fofoca, os comentários. Aliás, espírita não faz fofoca, né? Eu digo isso. Espírita faz comentários equilibrados a respeito da vida alheia. Então, cuidado com esses comentários dentro da casa espírita. Vamos tentar ser mais humildes. Na verdade, o trabalho de cada um é a espiritualidade que vê, que sente o que cada um tem no coração. Não se preocupem em aparecer, tá? Não se preocupem com vaidade. Às vezes, você se reduzir, sair um pouquinho do foco, é a melhor coisa a fazer. Porque você está provando para você mesmo que você não tá querendo ser o foco, não é? Então, muitas vezes, a gente tem que abaixar a bola, como a gente diz na gíria, e deixar as coisas fluírem. Façam o trabalho de vocês, tá bem? Os verdadeiros servidores que merecem destaque são aqueles que servem de exemplo, pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais laboram e nas pessoas que as dirigem. Todos merecem nosso respeito e consideração, mas a liderança honorável a encontramos em Jesus. Jesus é o líder, ele é o chefe. E no seu discípulo Allan Kardec, bem como todos aqueles que se dedicam com abnegação e destemor. Este é um momento muito grave, na seleção da semente boa e do escauracho que medra facilmente na área que está sendo trabalhada. Simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação no serviço e alegria na obra do Senhor são alguns dos requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora. Então, minha gente, está na hora de a gente refletir sobre o nosso trabalho na casa espírita, na nossa posição como espírita. Eu estou sendo mesmo um trabalhador da última hora? Eu estou querendo servir ou estou querendo me servir? Qual tem sido a minha posição? E mais uma informação: descem ao planeta, nestas horas amargas, verdadeiras legiões de filhos da luz, a fim de que o sol do amor continue diminuindo as sombras do egoísmo perverso e dominador. Então, nós temos informações importantíssimas, belíssimas, para a nossa reflexão, para a nossa transformação. Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra, realizando o combate às más inclinações, à sombra,
aos desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, nos quais, ao invés das teses de esclarecimento para tranquilizarem-se uns aos outros, procura-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários, né? Agora, para essa realidade aflitiva que nós estamos vivendo, e são tempos graves, a espiritualidade está sendo muito real, muito realista nessa obra. Olha o que dizem os Espíritos através de Filomeno. Antevemos aflições demoradas aos viandantes do corpo carnal, enquanto predominarem as ambições terrenas do poder e do ter, através das decepções contínuas, inclusive com o próprio corpo, nem sempre apto a suportar o resultado dos comportamentos prazerosos. E no final, outrossim também podemos prever as bênçãos que todos fruiremos durante a grande mudança e após, quando o nosso planeta for melhor, em razão do nosso aperfeiçoamento. Nossos olhos, portanto, devem também ser postos nas venturas que nos aguardam, anelando pelas dádivas de amor e plenitude que nos serão concedidas desde agora. Prolongando-se nossos compromissos, contemplamos as possibilidades sublimes do amanhã, com a alma referta de alegria, agradecendo ao Senhor Jesus pela oportunidade que nos tem sido oferecida e auguramos que todos sejam aquinhoados com as bênçãos de paz e plenitude no rumo do mundo de regeneração. Então é isso, estamos a caminho do mundo de regeneração. E essa regeneração se dá primeiro dentro de nós. E depois um grupo de espíritos regenerados vão refletir em torno de si, vão plasmar em torno de si um planeta regenerado, um planeta de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal. E esses nossos irmãos, exilados para um mundo inferior, serão acompanhados pelas equipes espirituais que trabalharam na separação do joio do trigo. Serão acompanhados pelas equipes espirituais daquele mundo. E talvez muitos de nós, na evolução, ao tomarmos conhecimento que temos entes queridos vivendo naquele mundo, que foram exilados, talvez peçamos ao alto para irmos àquele mundo, para reencarnar lá em missão, para resgatar entes queridos. Da mesma maneira como espíritos abnegados estão fazendo agora, vindo de um mundo superior e pedindo para encarnar na Terra para nos ajudar. Porque certamente muitos deles, desses mais evoluídos, que vêm das Pleiades, de Sírios, de outros sistemas, eles têm entes queridos aqui, muitos de nós. E eles então pedem para vir até aqui, em sacrifício, para nos ajudar nesse processo de libertação íntima, saindo do fim dos ciclos das dores e entrando na era do amor, na era do espírito, que é a nova era que nós estamos começando a ingressar lentamente. Depende de nós também acelerarmos esse processo, depende de nós o sucesso desse trabalho. Jesus não trabalha sozinho, Deus não trabalha sozinho, Deus trabalha nas criaturas, através das criaturas. E Jesus conta com a pleiade de espíritos abençoados, iluminados. E nós, que nos propusemos a deixar de lado a violência, a usura, o egoísmo, e trabalhar intimamente para controlar sentimentos inferiores, nós temos que nos comportarmos como os trabalhadores da última hora a caminho do mundo de regeneração. Que Jesus dê muita força a todos, vejam tudo com uma visão muito positiva, todos somos muito amados, estamos vivendo tempos duros, difíceis e ao mesmo tempo maravilhosos,
pode ser antagônico, mas essa é a realidade. E os nossos entes queridos que estão do outro lado, pode ter certeza, vamos reencontrar. Então, que Jesus possa inspirar a todos nessa caminhada, dar coragem a todos nesse momento de abalo, de transição, e que consigamos vislumbrar esse mundo regenerado e que consigamos descobrir dentro de nós já um espírito diferente, a caminho da regeneração. Obrigado pela atenção. Foi um prazer desenvolver esse tema, que é muito bonito. Nos vemos em outros estudos. Um grande abraço, um beijo para todos. Muita força, fé, tá bem? Não estamos sozinhos. É um momento muito bonito que estamos passando. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz a caminho do mundo de regeneração.